Estamos iniciando mais um Espiritismo em Palavras Simples, iniciando com o quadro O Evangelho Comentado. Como sempre o fazemos, buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinos de Jesus e procuramos trazer aqui, em palavras simples, com Daniel, para que possamos melhor entender. Hoje nós vamos tratar de um tema que está muito ligado, mas está muito ligado a toda a humanidade. E, por sua vez, ele também é um assunto bastante, não polêmico, mas um assunto, Daniel, que nos traz muitas preocupações. E essas preocupações, não da forma legal, Daniel, mas sim da forma, vamos dizer assim, moral, que nos deixa muito inseguro. E tenho certeza que essa insegurança não é só nossa, mas sim de todos nós. Nós gostaríamos que todos ficassem conosco, porque realmente nós vamos falar hoje sobre separar ou que não separar o que Deus juntou. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a indissolubilidade do casamento. Daniel, primeira pergunta, assim, já para a gente deixar a coisa bem clara. O que o Espiritismo vê o casamento, Daniel? Olá, amigos. É importante que a gente defina o que a gente entende por casamento. A doutrina espírita define casamento como sendo a relação entre dois seres. Então a gente precisa fugir da ideia de que casamento seja a cerimônia presidida por uma autoridade eclesiástica, né? O sacerdote, o pastor, o que quer que seja. O casamento na visão espírita, ele está intimamente ligado com a ideia de matrimônio, ou uma relação entre dois espíritos, né, que se buscam pelos laços materiais, né, mas fundamentalmente se buscam pelos laços espirituais. Então, esta é a ideia do casamento que a gente gostaria de substituir esse termo, casamento, por matrimônio, né, que é uma forma mais adequada de apresentar a relação que se estabelece entre duas criaturas no sentido de se consorciar para a formação de um lar. De uma prole, né? O Daniel, então, vamos dizer, o matrimônio, ele é um avanço da humanidade, né? Sem dúvida nenhuma. As sociedades, a partir da ideia de que a estrutura familiar é a base dela, entende perfeitamente que a relação entre as pessoas que buscam a formação familiar é um modelo seguro para a formação igualmente segura da sociedade. Então, inclusive, o aspecto da legislação busca dar o contorno legal para proteger os cônjuges nesse sentido, porque um lar, uma família, uma relação bem construída fatalmente implicará numa sociedade igualmente bem construída, né? Então, é um avanço sem dúvida nenhuma, né, para as sociedades que prezam a relação matrimonial. É uma sociedade que tende a prosperar no campo das relações. Das relações, né? Porque nós vemos, Daniel, que na relação social, que da forma legal, como você colocou, mesmo quando as pessoas se divorciam, separam, sempre ficam vínculos entre eles em função de filho, em função de patrimônio, uma série de vínculos. Certo. E no matrimônio, Daniel, extra material, cria-se vínculo entre esses... Esses são os mais importantes, né? Ainda que haja separação de corpos, né, que a convivência não seja mais possível entre as criaturas, mas fundamentalmente os laços espirituais é que permanecem e, diríamos assim, de modo absolutamente permanente. Mesmo que a relação física, a relação material se desfaça, né, às vezes até por uma necessidade, né,
porque a relação às vezes deteriora de tal forma que há risco da integridade física entre os cônjuges. Então, a separação é uma necessidade, a separação física, material é uma necessidade, mas ainda assim remanescem as relações de ordem espiritual. Este é um princípio doutrinário espírita. A partir do instante que você forma laços com qualquer criatura, eles não vão se romper nunca mais, esses laços. Mesmo aqueles que se estabelecem por conta de dissensões, por desamores, por ódios, por rancores, por violência. Ainda assim, a ideia é falsa, no sentido de que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Fisicamente, isso até é possível, mas espiritualmente, jamais. Então, essas criaturas um dia estarão juntas novamente para definitivamente consolidar os laços. Se não foi possível num determinado momento estabelecê-los com base harmoniosa, mas um dia isso deverá acontecer. Então, há criaturas que repetem as relações muitas vezes, até que elas se harmonizem, né? E às vezes em situações diferentes, né? Marido e esposa agora podem vir como pai e filha, como mãe e filho, como uma relação com grau de parentesco próximo, para tentar ir se ajustando se nessa relação ela não foi boa, mas a lei divina fatalmente vai situar os dois espíritos num processo de harmonia para o futuro. Para o futuro, né? Nós estamos tratando hoje do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não separar o que Deus juntou. Então, Daniel nos colocava que os vínculos que nós criamos são vínculos da nossa relação, que transcende a matéria. Sim, certo? Então, nós vemos que nós vamos ao cartório, vamos na vara de família, sessões, e a gente tira esses vínculos materiais. Sim. Então, os vínculos que nós formamos espirituais, eles não são dados ou nos colocados, nos posicionados, nos vinculados naquele culto que fazemos perante as religiões, que assim o fazem, que usam ainda esse... Perfeitamente, e não precisa nem ser as religiões, né? Às vezes os casais, os espíritas, por exemplo, nós não temos cerimônias esponsais, né? Não há cerimônia de casamento, não há uma autoridade eclesiástica, não há sacerdote, não há um pastor, não há ninguém que dirija a atividade sob o ponto de vista religioso. Então as pessoas às vezes se consorciam na frente de uma autoridade, né? O chamado juiz de paz, e tem alguém que tem a prerrogativa de representação do Estado, né? Não é ali que se forma o vínculo. Ali se forma o vínculo legal, é compreensível. A lei dos homens. Civil, exatamente, para estabelecer a relação reconhecida pela lei civil. Mas não é ali que se estabelece a relação espiritual. Ela pode ter começado em existências pretéritas, né? Os espíritos que às vezes se buscam aqui enquanto encarnados, eles fazem acordos espirituais já antes de reencarnar, né? Por questões de vinculação a certas missões ou por necessidades, né? E então esses laços se formam às vezes antes mesmo do processo reencarnatório ou a partir da relação que se estabelece naquilo que nós chamamos de namoro, aquele processo de conhecimento, de aproximação, e esses laços eles vão se apertando, eles vão se entrelaçando, né? Então, não inicia na hora da cerimônia e não se finda, eventualmente, na hora da desencarnação de um ou de outro, ou na eventual separação. Isso que tem que ficar bem claro, né, Daniel? Então, os laços não se interrompem e não começam num determinado momento, quando se assina o chamado livro, né, de atos, de assentamentos, enfim, você é advogado, você sabe muito bem essas questões. Daniel,
Realmente é um assunto que mexe muito com a gente, porque ainda temos muitas dúvidas e muitas vezes nossa vida e relação, nós temos problemas e sentimos até muitas vezes assim aflitos, porque a gente vê muita gente conversando sobre isso, que não sabe o que fazer com a sua relação. Porque muitas vezes nos falam que a nossa relação aqui no planeta, da união material, não se pode se separar. É o que nós vamos tratar no próximo programa, certo, Daniel? Então, o Espiritismo, em palavras simples, convida a todos a ficarem conosco. Até o próximo programa, o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caro amigo telespectador, no programa de hoje, deste quadro no entorno da mediunidade, quero fazer uma reflexão sobre os possíveis efeitos no campo da mediunidade aplicada, fruto do clima, né, espiritual de nossa pátria devido à crise moral e política que ora estamos atravessando. Nós espíritas não podemos deixar de considerar que os encarnados são apenas algumas almas humanas, dentro do grande contingente que está na condição de errante, né? Ou seja, no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de retorno à carne. Essa é a classificação de espírito errante. Nesse enorme contingente de espíritos errantes, há almas em diferentes níveis de compreensão e evolução espiritual. Muitas estão inconscientes do seu estado, outras tantas perambulam por aí, outras em processos educativos, outras ainda ligadas a interesses humanos por diversos motivos, que vão desde o papel de guias mentores aos processos de obsessão em diversos níveis por causas variadas. Assim, o clima espiritual da Terra não é obra apenas dos encarnados, mas o conjunto dos espíritos que compõem, né, o plano terreno, encarnados e desencarnados. Nós não podemos negar, né, a grave crise moral que muitas instituições humanas, públicas e privadas vivem. O fato relevante é a corrupção, o resultado do processo que envolve interesses do binômio corruptor, corrompido ou corrupto. Vivemos num mundo de expiação e provas, numa fase crítica de transição para o nível espiritual superior, um novo estágio planetário ou de regeneração, que é previsto, que é revelado não só pela doutrina espírita, por muitos espiritualistas. Aqueles que habitam aqui este plano são, em sua grande maioria, portadores de compromissos provacionais e expiatórios. Para subir de estágio espiritual é preciso um esforço individual muito grande e coletivo para as deficiências morais, né, vencê-las e avançar na trilha do bem. Não podemos ignorar que muitos não querem esse avanço, porque perderão os seus privilégios, poder, bem, gozos e prazeres. Isso acontece não só para o plano espiritual inferior, mas também para os encarnados, né, que estão com o status quo tranquilos. Como todos estão sujeitos a intuições que nos alcançam pela sintonia que fazemos pelo bem e pelo mal, logo, nós é que fazemos as escolhas dos amigos que queremos que estejam junto conosco. Nós vivemos um grande tempo de mediunidade, como disse o nosso irmão Haroldo Dias, num vídeo aí sobre efeitos de mediunidade. Porque o nosso foco está na materialidade, na vida social, no poder, etc. Nós estamos muito focados nisso. Raros entre todos estão dedicados aos tesouros dos céus, de Deus, do reino de Deus. Agregando a este caldo de cultura terrena, estão espíritos inferiores que se comprazem conosco em nossas futilidades e nos incentivam a mantê-las. Também estamos revoltados com a possibilidade de mudança do clima espiritual planetário para melhor e evitam todos os esforços para manter a situação deprimente em que vivemos pelos séculos. Como é que eles fazem isso? Nos influenciando. Não é natural que um espírito renasça, não é natural, né, para ser um sujeito mau, um corrupto, um fora da lei, um ditador, um traficante, um agressor, etc. Pode até ter alguém que venha com essa encomenda, mas não é natural. O renascimento é uma escola de vida
que tem por objetivo proporcionar o crescimento espiritual do ser. Por isso que nós renascemos, esquecemos o passado e trazemos uma nova programação, uma nova cartilha de aprendizado, e muitas vezes nós falhamos. Porém, nesse ambiente, em que nós vivemos, nem sempre favorece a libertação do passado para avançar. É nesse espaço, portanto, que as trevas espirituais atuam, porque nós somos médios e estamos sujeitos às influências, mesmo no nível mais sutil. Embora não se perceba, muitas vezes, a influência chega. Você imagina ser sua, mas é alguma coisa que vem de forma muito camuflada, que você imagina estar gerando da sua própria mente. Décadas passadas, atuei em movimentos de classe e vivenciei algumas estratégias que colidiam com os meus valores, razão pela qual deixei esse tipo de participação em classe. Por exemplo, ouvi dizer algo como: precisamos ter assento na cadeira, caso contrário não conseguiremos impor as nossas ideias. Para isso vale qualquer meio para se chegar lá. Parece um propósito justo para aqueles que querem as transformações, mas quando se diz que vale qualquer meio, nós estamos trocando o meio pelos fins e é um grave engano, um grave erro. Que assessores espirituais estarão, então, neste ponto, dando maior apoio e intuindo para que o indivíduo sente-se a cadeira almejada. Se vale qualquer meio, que tipo de inspiração, que tipo de ideia maquiavélica às vezes chega no indivíduo? Não tem aquele ditado que tem um dito que para poder alcançar o poder, ele inventa até a mãe? Então esse tipo de comportamento é muito comum quando a ambição do indivíduo está no poder, nas conquistas, focado na vida medíocre da materialidade. Outro aspecto interessante é: preciso de recurso para alcançar meus propósitos. Aí daí faço o que for preciso. Cuido para que não seja notado. Se for necessário, compro o silêncio. Isso está muito no campo da corrupção. Porque se eu preciso, eu consigo, daí eu compro para mim ficar bem. Graças à atuação eficaz da sociedade mais jovem, mais moderna, essas coisas estão aos poucos sendo desmanteladas e a sujeira sai debaixo do tapete. Então, quando esse tipo de comportamento se torna natural na vida da pessoa, seguramente seus assessores espirituais não são criaturas angelicais. Se eu preciso fazer qualquer coisa, esconder para que ninguém veja, quem é que está me assessorando? Mesmo para a pessoa completamente materialista, que não tem a menor intimidade com os assuntos espirituais, de mediunidade, não está imune às influências danosas da espiritualidade inferior, porque ninguém deixa de estar sujeito às influências. Através da mediunidade, entidades temporariamente vocacionadas ao mal atuam para que o caos se dê e se perpetue, e atrás de qualquer possibilidade de mudança espiritual da Terra. Muitos de nós, que somos os atores da crise moral, que não somos os atores da crise moral, inadvertidamente nos deixamos influenciar e emocionalmente, sem perceber, colocamos lenha na fogueira, ao fazer comentários maldosos contra pessoas que estão no foco da crise, ao replicar aquilo que não temos certezas, enfim, mesmo com telhados de vidro que nós temos, atiramos pedras com justificativas que nos satisfazem e dão o prazer de ver o circo pegar fogo. Isto não é um comportamento adequado do verdadeiro espírita, que muitos nós achamos que somos. Para tirar dúvidas sobre o que é o verdadeiro espírita, eu recomendo que o amigo telespectador consulte o Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, onde Kardec faz uma descrição muito bem elaborada sobre o assunto. A propósito disso, Alberto, na última Conferência Estadual Espírita, Alberto Almeida, fez uma colocação brilhante sobre os diferentes tipos de espíritas e deu ênfase no chamado o que é o espírita verdadeiro. Então, o espírita verdadeiro não é aquele que põe fogo, é aquele que apaga o fogo, não é aquele que dissemina a dissídia, a desordem, o ódio, a raiva, é aquele que dissemina o amor, aquele que atua nesse campo. Se a doutrina espírita é uma obra de consolação, se ela é o cristianismo redivivo, e Jesus veio nos trazer a ideia
de que o maior mandamento é o amor, o espírita deve trabalhar nesse campo. A mediunidade, meus irmãos, é uma excelente oportunidade de serviço para o bem, né? O seu portador pode exercê-la nessa dimensão. Para tanto, ele precisa sintonizar com as esferas espirituais superiores. Por isso, amigo telespectador, é sempre o tempo de refletir sobre as escolhas que se faz, dos pensamentos que se alimenta e mudar aquilo que precisa ser mudado. Reflita bem sobre esse assunto. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu recomendo que você fique sempre ligado nesse programa, que é uma escolha saudável para fazê-lo refletir sobre os valores reais da vida do espírito. Tchau. Olá, amigos. Nossa alegria de estarmos juntos. Rogamos a Jesus, a Deus por todos nós. Esperamos encontrá-lo em paz, em tranquilidade. Nós conversarmos sobre a justiça divina, viemos tecendo os quadros assim, para exemplificarmos a nossa apreciação desses quadros da vida e entendermos, através da reencarnação, a justiça que se processa e a amorosidade do Pai. Falávamos em diversas situações e não conseguimos deixar fora, na maioria das vezes, o propósito dessas situações em que nós passamos a vivenciá-las, muitas vezes vicissitudes em que não está ao nosso alcance mudar, né? Nós temos aí uma visão de que aquilo que podemos fazer dentro do nosso propósito de vida é buscarmos alinhar os nossos pensamentos com o Evangelho e fazermos a nossa parte, na maioria das vezes, nesse sentido de buscarmos, então, promover o bem. Porque muitas vezes recebemos do outro, né, algo que realmente vem nos infelicitar, nos prejudicar. E aí falávamos da outra face, falávamos do perdão, todos os exemplos que Jesus nos disse e nos trouxe, né, nos traz como meta, como pedagogia de vida, como ensinamento de vida, como filosofia de vida, a fim de que o que nós estamos fazendo dentro desse entendimento de que o Evangelho norteia as nossas vidas e nos possibilita ter uma vida futura, uma vida melhor, nós vamos entender também a reencarnação. E aí, então, ele nos traz esse sentido da vida que nós temos que apreciar. Porque o que nós estamos fazendo hoje é semear o nosso futuro, é semear o nosso futuro. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender o que representa amar, o que representa reparar os nossos equívocos, o que representa quitar os nossos feitiços, que tanto diz o Evangelho, né, para que nós façamos essa observação, porque nós não sairemos da onde estamos sem quitar os nossos feitiços. E nos propõe que às vezes nós não sairemos das nossas dores, da nossa dificuldade, se nós não quitarmos o nosso feitio. A vida é uma proposta e nós temos responsabilidade para com ela. O tempo é nosso amigo e nos possibilita fazermos, através da escolha, do livre-arbítrio que nós temos, escrever no livro da vida aquilo que pretendemos. Isso é muito importante, esta reflexão. Dentro desse ideal, desse entendimento de que se processa a vida, nós somos obrigados a olhar para as nossas atitudes. Somos obrigados a olhar, por exemplo, para nossas atitudes perante aquele que nos é difícil, aquele que nos é companheiro, familiar, muito mais difícil na vida. Da proposta, às vezes, que nós temos de aprender a amar, que tanto é difícil, muitas vezes as pessoas, infelizmente, acabam se odiando, né? Não se falando, não se perdoando, não conseguindo uma convivência. E aí nós vamos entender a postura do Evangelho, porque se nós não fizermos nada hoje, aqui agora,
nós poderemos estar dentro desta lei de reencarnação, dentro desta lei de causa e efeito, buscando um ajuste futuro, porque ele vai existir, inevitavelmente, queiramos não, queiramos nós ou não. Nós teremos que, dentro deste entendimento, ter esse ajuste. Nós só somos infelizes, dizem os espíritos a nós outros, quando nós nos afastamos da lei de Deus. E quando nós entendemos a lei de Deus, nós vamos entender a lei de amor. Jesus colocou ali que estaria ali tudo, todas as leis, todos os profetas, dentro do amar a si, amar o próximo, amar a Deus. A lei maior, a lei de amor. Então, esses ajustes que nós não desejamos fazer aqui agora, nós vamos ter que entender que muitas vezes nós vamos vendo nas diferenças da convivência do mundo, nas dores das criaturas que nos cercam, às vezes processando esta lei de causa e efeito para que ele possa aprender futuramente que ele precisa refazer os caminhos, ele precisa amar, ele precisa aprender a conviver, ele precisa aprender a perdoar. Dentro desta lei de causa e efeito, nós vamos encontrar a proposta da reencarnação. Dentro dos lares, das dificuldades dos lares, nós vamos encontrar a proposta da reencarnação. Dentro da dor da separação daqueles filhos que foram em tenra idade, tão difícil para os pais, nós vamos encontrar a proposta da reencarnação. Ou porque ele já fez a lição que lhe competia, ou porque ele não se necessita mais daquele período. Então, prouve a Deus chamá-lo de regresso à pátria espiritual. Muitas vezes para o pai, para a mãe, para os amigos, para os familiares mais próximos. É aí uma grande lição de confiança em Deus, de amorosidade, de confiança no futuro, porque todos nós confiamos, todos nós. Independente, nós observamos isso, que na generalidade as pessoas compreendem a existência da vida além da vida. Segundo as informações, 80% das religiões são espiritualistas, ou entendem que existe uma vida após a outra vida. Talvez não discuta a proposta ou não tenha parâmetros de entendimento dessa proposta que a doutrina espírita apresenta com muita clareza, porque ainda não coube ao seu quadro, à sua maneira de ver a sua doutrina ser baseada ou calcada em estudos que tragam essa resposta ao ser humano. Mas, de regra geral, nós vemos as pessoas se despedindo dos seus familiares, às vezes confortados e conformados, tristes sim, pela sua ausência, pela, digamos assim, saudade da falta da sua presença para consigo, mas com a confiança e a certeza de que logo se reencontrarão, de que aquela criatura reencontrará os seus familiares, de que aquela criatura estará melhor. Nesse sentido, as pessoas sempre tecem o comentário sem muito bem compreender, mas sempre têm essa confiança. Então, a reencarnação em si, esta lei da vida, esta lei que faz a criatura progredir e se aperfeiçoar, ela vai responder à amorosidade e à justiça divina. E vai dizer para nós bem de pertinho o propósito da nossa vida. E vai nos convidar a refletir como e de que forma estamos semeando o nosso futuro. O que nós estamos fazendo? Isso é importante para nós termos essa reflexão. Pensemos nisso, confiemos em Deus, que tudo vai seguir o curso que terá que seguir. Desejamos a você muita paz, meu irmão, muita alegria. Fiquem com Deus. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta.
Você que já passou por bancos escolares, como você conseguiu aprender matemática, física, química, biologia, português ou qualquer outra matéria? Você aprendeu nas primeiras aulas ou teve que repetir? Normalmente nós aprendemos fazendo os exercícios e buscando erros e acertos até que a gente possa corrigir todos os nossos erros e caminhar na direção dos acertos e aprender as matérias às quais nos propomos nos bancos escolares. Como você entende a vida? Qual a finalidade da vida? O que estamos fazendo aqui? Você consegue entender e olhar a vida como uma escola para o crescimento pessoal? Na verdade, a vida é uma escola. É uma escola a qual Deus nos matricula para que aprendamos, enfim, em síntese, aprendamos a amar. Para desenvolver em nós a centelha divina. Da mesma forma que nas nossas escolas, nos nossos aprendizados, de uma maneira geral, vamos fazer dessa forma, errando e acertando, e procurando refletir sobre os erros e corrigir os erros para que possamos acertar. Assim é a vida. Se nós não fizermos isso, buscar acertar, corrigir os erros que cometemos e acertar, e cada vez fazer melhor, nós estagnaremos na vida. Não teremos nem o direito de reclamar da situação que vivemos, porque vivemos a situação de acordo com as nossas obras. Então temos que melhorar as nossas obras, para que possamos construir cada vez um mundo melhor e vivermos melhor. Erramos muitas vezes. E nas questões das nossas relações, nas questões da afetiva, nas questões do coração, de sentimentos, como é algo muito mais extenso e profundo do que qualquer ciência que possamos estudar nos nossos bancos escolares, nas nossas universidades, portanto, temos que exercitar mais frequentemente, temos que utilizar mais tempo, mas é preciso agir nessa direção. É preciso que desenvolvamos o interesse em fazer cada vez melhor. Fazermos, como propõe Santo Agostinho, em resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fazermos um balanço diário das nossas ações, para vermos o que acertamos e continuar mantendo e o que erramos para que possamos, a partir dos erros, corrigir esses erros. Devemos, portanto, agir como os nossos bancos escolares, persistir, refazer, buscar acertar, até que aprendamos a fazer correto, até que aquelas ações que devemos fazer estejam impregnadas no nosso dia a dia, como a paciência, a tolerância, a compreensão, vencer os nossos vícios. Essa é a finalidade. Não há outra finalidade, temos falado neste programa, no nosso quadro, frequentemente. Não há outra finalidade de estarmos na Terra, enquanto filhos de Deus, espíritos imortais que somos, não há outra finalidade de estarmos aqui que não seja para desenvolvermos a centelha do amor, a centelha divina que está em nós. Para isso, precisamos compreender a vida com mais profundidade. Reconhecer Deus, a sua bondade, encontrá-lo, refletir sobre ele, mas refletir também sobre nós, que somos espíritos imortais destinados à perfeição e caminharmos na direção da perfeição. Precisamos, então, aprofundar o entendimento da vida. Para aprofundarmos esse entendimento, temos que estudar, como fazemos nos nossos bancos escolares, como fazemos em tudo que vamos buscar desempenhar alguma tarefa, nós procuramos aprender a tarefa. Muitas vezes, e na maioria das vezes, buscando a teoria, para depois caminharmos na direção da prática, porque só a prática consolida qualquer conhecimento. Então é preciso estudar também as questões da vida. Tanto material temos da filosofia, da ciência que trata da psique humana, para refletirmos sobre nós, mas especialmente estudarmos Jesus, que nos traz as lições necessárias para caminharmos na direção da perfeição. Mas também Deus nos ofereceu a doutrina dos Espíritos trazida pelos Espíritos, através de muitos médiuns e organizadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é recente para a história da humanidade. Publicado a 18 de abril de 1857, é muito recente se compararmos com a história mais ampla da humanidade. Então, é preciso estudar Jesus e, se queremos aprofundar um pouquinho as questões da vida, estudar a doutrina dos Espíritos. Temos tantas outras coisas
outros assuntos, outros autores que nos levam e nos trazem material para enriquecer os nossos estudos. Mas sobre a vida, com mais profundidade, o que fazer dela, Jesus, em primeiro lugar, e a doutrina dos Espíritos para compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e assim por diante. Ela tem as respostas que precisamos. E ela veio recentemente, mas não à toa que veio nesta época. Porque era preciso que antes nos preparássemos enquanto humanidade para recebermos as lições e o Consolador prometido por Jesus para relembrar os seus ensinamentos, e a doutrina espírita faz isso. E esclarecer todas as coisas é outro papel que a doutrina espírita nos oferece. Portanto, como começarmos este papel? Para quem ainda não estudou, para quem se focou no Evangelho e ainda não compreende o Evangelho, a doutrina espírita vem facilitar a compreensão do Evangelho, trazendo ele para a simplicidade dos primeiros séculos, conforme propôs Jesus. Então, é preciso começar, evidentemente, estudando o Evangelho, estudando Jesus, aprofundando Jesus, e à medida em que vamos aprendendo os ensinamentos de Jesus, colocando em nossas vidas, conforme já afirmamos, todo conhecimento só se consolida com a prática. Então, é preciso estudar Jesus e praticar. Para estudarmos um pouquinho o Espiritismo, para aqueles que não conhecem, que nunca tiveram contato com a doutrina dos Espíritos, nós sugerimos como primeira obra, a obra de Kardec, o livro O que é o Espiritismo, aonde ele traz considerações básicas da doutrina espírita, numa linguagem muito clara, muito racional, facilitando a nossa compreensão. Este é o primeiro livro que devemos estudar. Temos tantas outras, temos mais de 3.300 obras verdadeiramente espíritas, nos trazendo recursos e informações para sabermos de nós quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, por que sofremos e assim por diante. Então, mas a obra básica que devemos começar é o que é o Espiritismo. Depois podemos estudar o Livro dos Espíritos, podemos ter na nossa cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo, que simplifica a compreensão dos ensinamentos morais de Jesus. Portanto, Evangelho segundo o Espiritismo e o que é o Espiritismo facilita a nossa compreensão da vida e dos ensinamentos de Jesus. E aí sim, se queremos aprofundar, temos inúmeras obras. Mas o ideal é que procuremos uma casa espírita e nos informemos o que elas oferecem. Normalmente oferecem palestras públicas, grupos de estudos, e procuremos participar de grupos de estudo. A melhor forma de estudarmos é participar de grupo de estudo na casa espírita, para que tenhamos essa compreensão mais profunda sobre a vida e trazer o que a doutrina espírita traz. Depois de você ter essa compreensão, você pode decidir ser espírita ou não, não importa. O importante é que você compreenda a vida com mais facilidade, compreenda os seus erros e acertos, compreenda os sofrimentos, as angústias, o tormento, porque sofremos, porque nossos entes queridos partem, porque que desencarnam, morrem, não importa como você trata. Essas compreensões facilitam e tranquilizam as nossas vidas. Você tem uma outra opção: passar a vida reclamando e não crescer em nada. É preciso buscar respostas. A doutrina espírita as oferece em profundidade, consorciada com o Evangelho de Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Nós abordamos sempre reflexões a respeito dos nossos hábitos, nossas atitudes, nossos comportamentos, entendendo que a soma dos nossos hábitos, atitudes, comportamentos, conhecimentos é o que nós entendemos por educação no conceito de Allan Kardec. O amigo pode imaginar a quantidade de dúvidas que a ciência tem em relação a uma série de eventos e fatos que acontecem no nosso dia a dia. Em diversas situações, deparamos com ocorrências, com histórias, que a ciência, no seu bloqueio atual, ou seja, até onde ela tem como verdade já esclarecida e aceita, não consegue explicar. Ainda há poucos dias, saiu a seguinte notícia que eu peço licença aos amigos para dar uma pequena lida aqui. Um estudante nigeriano, Nigéria, vem quebrando recordes em sua universidade no Japão. Ele, pobre, sem condições,
conseguiu pleitear uma vaga para estudar uma universidade japonesa. Ele, negro, foi aceito e, para surpresa dessa universidade, o seu desempenho, as suas notas são extraordinárias. Após atingir as melhores notas registradas pela instituição desde 1965, o jovem chamado Ufot Ekong, que ainda está no primeiro semestre, resolveu uma equação matemática que estava há 30 anos sem solução. Não somente nessa disciplina, mas o seu desempenho nas diversas outras disciplinas. Ele que já fala diversas línguas, incluindo o japonês. E aí a questão científica que nós colocamos para reflexão é a seguinte: como é que se explica? Os amigos mais materialistas, embasados na ciência, vão dizer o seguinte: bom, é um fator genético que passa, em tese, né, de hereditariedade do vô, do pai para o filho, alguns conhecimentos, algumas habilidades. Essa tese já não pode ser nem comprovada, nem aceita, porque nós sabemos que há diversas outras influências do meio, sociais, né, que também contribuem para isso. A genética por si só não explicaria uma sequência de gerações sem nenhum evento especial e de repente um filho para lá de brilhante. Também a sociologia tem as suas limitações para explicar isso. Quando nós imaginamos que na visão sociológica o ambiente pode influenciar sobremaneira a vida que uma pessoa pode ter, fato que obviamente acontece, mas não explicaria tudo. O ambiente que Ekong viveu é de extrema pobreza, de ausência, de falta, de acesso básico ao básico do conhecimento. E mesmo assim, ele no princípio da sua juventude se mostra um ser humano, uma alma, um espírito extremamente capaz, extremamente inteligente. Então, estão por terra ou caem por terra a informação de que a genética poderia ter sido contributiva para isso e a informação de que o ambiente, né, da sociologia poderia ser a explicação para isso. Qual outra explicação que nós teríamos? Aí que entra a corrente das filosofias muito mais orientais do que ocidentais, mas diversos outros pensadores ocidentais que aceitam e acreditam na possibilidade da reencarnação. Lembrando que essa palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec, mas a lógica em si não foi criada por ele nem pelos espíritas. Acreditar de que a alma pode voltar a habitar um corpo depois da morte é conhecido desde a nossa história, da história conhecida. Os gregos antigos podiam chamar isso de palingenesia, a transmigração dos seres. Os orientais podem chamar isso de samsara, o ciclo das vidas, o ciclo das reencarnações. E nós entendemos isso sob um ponto de vista filosófico que é de extrema importância. Faz toda a diferença acreditar e entender a reencarnação. Toda a diferença. Uma mãe que tem 2 filhos, criados em idade muito próximas, mesmo pai, mesmo ambiente, mesma genética, mesma escola, e os 2 são absolutamente diferentes entre si em termos de personalidade. Se a genética não explicaria, se os fatores ambientais não explicam, o que é que pode explicar isso? O que é que pode explicar essa diferença, se não esses 2 seres já sendo espíritos milenares que estão tendo nova oportunidade de reencarnação, renascendo num lar de espíritos que são certamente afim, porque é uma lei da física a afinidade. Não só os opostos se atraem ou se combinam, mas aqueles que têm o mesmo padrão vibratório, mesmo padrão de pensamentos, se atraem pela afinidade. É a chamada simpatia natural que temos por alguns amigos, por familiares. Se entendemos desse ponto de vista, nesse mesmo exemplo, que um dos 2 filhos dessa mesma mãe nasce com problemas físicos graves e o outro irmãozinho é plenamente são. Do ponto de vista religioso, como fica entender um Deus justo se ambas as crianças, os bebês, nascerem em iguais condições? Se pai e a mãe são os mesmos, só que uma criança tem uma série de limitações físicas e a outra é plena e sadia. E, crendo em Deus, como entender um Deus e a sua justiça plena neste exemplo? Numa visão mais ampliada, a da reencarnação, nós entendemos que esses espíritos vêm lutando há muitas gerações,
vem aprendendo através das vidas sucessivas, né? Através dos fracassos, dos acertos, das provas, das dificuldades, das alegrias, dos sofrimentos, vem se moldando, moldando os seus caracteres, moldando sua inteligência. E conforme a Assertivo Espírito, lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos, conforme nós vamos evoluindo nossa inteligência, nós vamos tendo mais capacidade para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E quando nós compreendemos, usando a inteligência, que a sociedade precisa de amor, não só o amor platônico, aquele amor filosófico, mas o amor traduzido no dia a dia. Amor querendo dizer que você, ao descer no teu prédio, no condomínio, você cumprimenta o seu porteiro, você cumprimenta, sabe o nome dele, se interessa por ele, pela história dele. A moça que trabalha no prédio, né, lá da limpeza, não é somente uma moça ou uma senhora, ela tem um nome, ela tem uma vida, e você, em nome do amor, se interessa por ela, respeita as suas diferenças. E assim, esse respeito no trânsito, no dia a dia, na convivência, nas filas de banco, né? Essa tua atitude, esse teu hábito demonstrará o grau de adiantamento moral que você se encontra, ou seja, o uso que você faz da tua inteligência. E só a reencarnação que dá essa possibilidade, porque numa vida apenas é impossível nós termos todo o conjunto de aprendizados, ainda mais esses aprendizados psicológicos, comportamentais. Como eu devo me portar em tal situação? Como eu controlo ou domo minhas inclinações nessa ou naquela viciação? Imagina que numa vida só, aqueles que tiveram a ocorrência de desencarnar antes ou muito cedo e nem a oportunidade de aprender muitas coisas tiveram. Então não entendemos, acreditando em Deus, que haja justiça sem a reencarnação. E mesmo se nós não considerarmos Deus nesta tese filosófica, fica impossível acreditar em uma série de histórias, como essa desse jovem nigeriano brilhante, se a genética não explica, se a ciência não explica, se a sociologia não explica, fica a explicação perfeita quando entendemos a reencarnação. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na assertiva de A Lei de Amor. É maravilhosa a passagem do Espírito quando diz, baseado no amor, que o amor é essa mola propulsora, é o combustível do ser humano para o seu crescimento. Mas, alerta o Espírito, uma outra palavra deve ser considerada para nós, a nossa sociedade, nas nossas reflexões sobre o mundo perfeito e justo e sobre a evolução do nosso sistema de vida. A palavra é exatamente a reencarnação. Então, nosso amigo jovem que nos ouve e nos assiste nesse momento, nosso amigo de qualquer idade que nos ouve e nos assiste neste momento, tenha plena certeza, uma fé raciocinada, filosófica, esse sentimento de religiosidade, amparados por incríveis universidades mundo afora, que têm colocado a reencarnação já como uma hipótese explicativa. Nós não nascemos somente nesta vida e não teremos somente esta oportunidade de viver. Tivemos muitas outras atrás. Fizemos muitas coisas. Temos contas a acertar com pessoas a quem eventualmente fizemos mal. E temos outras tantas a amar e aprender a amar as pessoas que nos rodeiam. Portanto, teremos novas oportunidades. Mas mais importante que isso, é enxergarmos a oportunidade que nós estamos tendo agora. Embora limitações e dificuldades que possamos ter, podemos fazer muito, podemos brilhar. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, na assertiva do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Hoje nós vamos abordar uma das questões mais importantes para a sociedade dos nossos dias. Nós vamos trocar algumas ideias, ainda que rápidas, a respeito desse mais forte sentimento que vem abalando a sociedade, que é o sentimento do medo. Nós sabemos que o medo, como a própria psicologia explica, pode ser imaginário e pode ser real, mas ele tem aspectos positivos e também aqueles indesejáveis que são os negativos. É óbvio que todos nós temos alguma espécie de medo, é o medo da doença, é o medo do desemprego, atualmente mais intensamente o medo do terrorismo, dos ambientes socialmente desagradáveis, não nos vale
aqui não temos tempo para ficar dizendo quais, mas são aqueles ambientes que incomodam a gente. O medo da violência, o medo de morrer, de desencarnar, como nós espíritas designamos. Existe também o medo da altura, o medo do escuro e tantos outros medos. E a gente chega à conclusão, como nos dizem aí os estudiosos da matéria, que o homem hoje é uma espécie de ilha de aflições cercada por medo de todos os lados. Assim como nós sabemos que o medo tem suas origens, podem ser reais ou imaginários, que ele tem também dois lados, o positivo e o negativo, podemos afirmar, sem medo de estar errando, que existem duas causas essenciais, que são as causas atuais e as causas passadas. E nós sabemos que o medo, ele tem as suas raízes. Isso é inquestionável. E essas raízes estão, quando são causas presentes, na atual existência. Quando são raízes impregnadas fundamentalmente na nossa psicologia integral, no homem integral que nós somos, que é a soma de todas as vidas, essas causas podem estar em vidas passadas. Portanto, existem essas duas causas muito claramente definidas e o Espiritismo explica de uma maneira convincente através dos fatos e com apoio da própria sociedade. As causas atuais são fáceis de enumerar. Por quê? Porque são essas causas que nós vamos criando em função dos desajustes, dos desequilíbrios dos ambientes onde nós vivemos. E há aqueles medos também que são espontâneos por falta, talvez, por uma educação mais eficiente, com o medo da doença. As pessoas se fixam na doença, esquecem que as doenças têm tratamento, até a pior delas, que é o câncer, hoje já tem muitas curas. O desemprego, as pessoas se asfixiam com medo do desemprego e não lembram que existem oportunidades que vão se multiplicar mais à frente. O medo do terrorismo, aqui no Brasil, ele é mais imaginário do que real. E nós precisamos compreender assim. Os ambientes desagradáveis socialmente são aqueles ambientes que batem de frente, que vão de encontro aos nossos desejos de vida interior, harmonizada, voltada para o bem e para a luz. Existe como causa presente, e isso é muito natural, o medo dos assaltos. Agora, mais para os nossos dias, o medo do bullying. Não é só a criança em si que tem o medo do bullying, o que é muito natural nela, mas é o medo também dos pais, porque os pais, quando levam os filhos para as escolas, eles não sabem que tipo de bullying o filho vai ser submetido. Enfim, o medo, ele é bem caracterizado, ele é fruto de um instinto que existe em nós, que nos busca levar à conquista de uma acomodação existencial. Todos nós queremos nos adaptar a um padrão ideal de vida. Quem não quer? Todos nós queremos viver harmonicamente em relação à natureza, à nossa consciência e a Deus. Então, nós chamaríamos esse desejo do padrão ideal de padrão Suíça. Quem não gostaria de viver na Suíça no mundo da nossa atualidade? Todos nós gostaríamos de transformar o Brasil numa Suíça continental, mas isso está no plano dos sonhos. Essas são, então, as raízes que geram esses medos na vida presente. Agora, existem uns medos que têm raízes profundas, que têm causas passadas, e as experiências de quase morte têm provado isso. É muito comum nessas pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, enfim, os estudiosos da psique humana encontrarem as matrizes do medo numa estrutura que está no arcabouço, nas vertentes de uma vida passada. É o caso, por exemplo, do medo da morte, da desencarnação, é o medo, como nós citamos, da altura, falamos também do medo do escuro. Essas coisas
são presentemente inexplicáveis como causas da atualidade. Por quê? Porque não existe nenhuma razão, nenhuma motivação interna e externa atualmente para a pessoa ter medo de escuro, ter medo assustador, perturbador da altura e por aí vai. Nós sabemos que o medo da morte é fruto direto da lavagem cerebral que nós passamos ao longo dos séculos. É resultado dessa incultura que se vale do Evangelho e cria esses dogmas que assustam a gente. E essa própria sociedade materializada como está, trata o corpo humano como se fosse um objeto desprezível, como se fosse um objeto descartável, como se fosse um amontoado de carne indesejada, e muitas vezes até nesses ambientes públicos o corpo humano é debochado, o corpo humano é desprezado. E nós sabemos que ali no corpo aparentemente morto, eu digo aparentemente porque está morto fisicamente, mas o espírito ainda permanece ligado. E ele pega todo aquele processo que envolve a sua desencarnação, o seu desligamento. Aí, resultado, repito, os dogmas inexplicáveis e lógicos. Ele vê um caixão cercado de roxo. Essa é a razão psicológica porque o ser humano não gosta de roxo, por causa dos caixões. Já viu muitos caixões roxos ao longo das vidas. As flores mal cheirosas, as velas queimando sem qualquer finalidade. As pessoas não entendem porque se acendem velas, a pessoa chorando, gritando, lamentando, e o espírito está ali na tentativa de sair do corpo, vendo tudo isso, ele se autotraumatiza e coloca fortemente no inconsciente esse medo de morrer. Quando reencarna, esse medo avulta. Existe o medo da altura, que a experiência de quase morte explica. Eu conheço um casal que tem 5 filhos, isso lá em Brasília, de onde eu vim, que todos os filhos viviam normalmente, mas um tinha pavor mesmo de altura. Uma vez eles subiram no monumento, o menino teve um surto e tiveram que descer imediatamente. Eles levaram ao psicólogo, eles não eram espíritas, fizeram uma experiência e o menino retroagiu no tempo, levando até a um estágio em que ele lembrou de uma encarnação em que ele se matou, ele se suicidou atirando-se do alto de uma torre. Ele sofreu tanto como suicida e guardou na alma essa imagem da altura como uma forma de sofrimento. E assim vai. Há outros tipos de medos, e eu lembro perfeitamente bem, quando eu toco nesse assunto, de uma entrevista que o Carlos Dornelles deu, lembrando um programa que ele dirigiu quando na Globo, o Globo Repórter, alguns anos atrás, quando ele próprio, assustado, surpreendido com os resultados da experiência de quase morte praticada por cientistas paulistas, ele se submeteu à experiência. E ele voltou ao passado e então ele disse claramente que foi revelado um trauma que só ele conhecia, só ele que sabia, nem a esposa, nem os pais sabiam, que era o medo do escuro. Por quê? Porque ele fora injustamente levado a um calabouço, num subterrâneo, onde ele morreu cercado de insetos, num ambiente úmido, absolutamente escuro. Então, a escuridão funcionou para ele como uma ameaça e que depois dessa experiência, conversando com os psicólogos, ele acabou por superar. Então, vejam, existem as razões para o medo? Existem, mas existem também as razões para não temê-lo. E eu diria, como espírita, aconselhando que as pessoas lessem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata exatamente das causas atuais e anteriores das aflições. Nós vamos encontrar ali subsídios válidos para o nosso autoesclarecimento e fugir definitivamente desse sentimento do medo.